O segredo da vitória: santidade, fé, perseverança. E hoje eu quero falar sobre algo que eu sei que toca a vida de cada um de nós aqui, sem dúvida alguma. Com a evolução da ciência, o homem foi capaz de produzir equipamentos que são capazes de medir, de sentir, de perceber as diversas grandezas da física, da química. Hoje nós vivemos a era dos sensores. Os sensores são equipamentos que nos permitem ou medir, ou perceber, ou sentir algo que nós queremos daquilo tomar conhecimento. Por exemplo, nessa sala nós temos ar-condicionados, eles têm termostatos, que são sensores de temperatura, e quando a temperatura chega a um nível que foi estabelecido, as máquinas param de funcionar. Quando nós chegamos, por exemplo, em casa e sentimos que estamos febris, nós pegamos um equipamento que hoje é extremamente popular, o termômetro, que mede a temperatura, colocamos debaixo do braço ou em outra posição que seja compatível, e aquele sensor, aquele equipamento me dá a minha temperatura. Nós temos, por exemplo, sensores de voltagem, os voltímetros, que são equipamentos que os eletricistas, os engenheiros eletricistas usam. Nós temos os chamados sensores de ré, que muitos carros têm hoje, são equipamentos que se colocam nas traseiras ou nas laterais, e quando em uma manobra algo está se aproximando, aquilo apita, e aquilo nos dá a ideia de que algo fora do normal está acontecendo, e nós precisamos estar ligados nessa realidade. Temos, do mesmo modo, sensores de presença. Hoje, nós temos alguns equipamentos que são sensores de presença aqui nessa sala, que cuidam da segurança. Se alguém entra nesse lugar, quando eles estão ativados, um alarme soa. E isso nos mostra a capacidade que o homem tem de sondar, de sentir, de perceber as coisas. Hoje eu vou falar de um sensor muito especial, que se lhe faltar, você está perdido. Um sensor que, se nós não tivermos, nós caminharemos para a destruição, para o buraco, caminharemos para a tragédia, caminharemos para o caos. É o que nós poderíamos chamar de sistema de monitoramento da alma. Sistema de monitoramento da alma. E eu chamo alma aqui daquilo que mais facilmente é compreendido como sendo consciência. Sistema de monitoramento da nossa consciência. Só quem tem esse sistema extremamente avançado é o ser humano. Deus nos dotou de um sistema de monitoramento na nossa consciência, que nos fornece a ideia de estarmos com a consciência tranquila, com a consciência limpa, com a consciência leve ou com a consciência pesada. Eu vou ler agora duas passagens da Bíblia junto com vocês, uma que mostra um sensor de consciência extremamente sensível, que foi estartado, que foi iniciado por Deus, que fez com que o rei Davi percebesse a miséria em que ele estava vivendo. Por outro lado, nós vamos ler uma passagem de São Paulo, do apóstolo Paulo, onde ele também fala do seu sensor, do seu sistema de monitoramento da consciência. O primeiro é o Salmo 38. Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram, e a tua mão me atingiu. Por causa de tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu, o que, gente? Do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia.
Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios, o meu suspiro não te é oculto, o meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige, ficam longe de mim os meus vizinhos, os que desejam matar-me preparam armadilhas, os que me querem prejudicar anunciam a minha ruína, passam um dia planejando traição. Como um surdo não ouço, como um mudo não abro a boca, fiz-me como quem não ouve, e em cuja boca não há resposta. Senhor, em ti espero, tu me responderás, ó Senhor meu Deus, pois eu disse, não permitas que eles se divirtam à minha custa, nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar. Estou a ponto de cair, e a minha dor está sempre comigo. E olha aqui a exacerbação do censor da consciência, quando ele diz no verso 18, vamos lá juntos, confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Vamos lá juntos, confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Nós temos aqui diante dos nossos olhos, alguém que é chamado de um homem segundo o coração de Deus, pelo próprio Deus. Mas Davi cometeu em sua vida pecados graves, e um deles foi um adultério, que não tem precedentes na história. Ele simplesmente desejou a mulher de um dos seus generais, enquanto ele estava em guerra, ele sem fazer nada em casa, e o ócio é muitas vezes o prenúncio do pecado, a ociosidade, né? Muitos dizem que o ócio é a oficina, né, do diabo na vida da gente, muitas vezes acontece, está lá o rei olhando para o seu reino e vê uma mulher bonita e manda que aquela mulher chegasse até ele. E ele deitou-se com aquela mulher, ele tripudiou daquele marido que era um dos seus oficiais. Só que, o que é que acontece? Muitas pessoas estão com um sensor da consciência entupido, o fusível queimou, tem alguma coisa que precisa mudar, e o fusível da consciência de Davi estava queimado, ele não estava percebendo a gravidade do que ele estava vivendo. E sabe o que aconteceu? Ele foi exortado por um profeta chamado Natã, e Natã chegou para o rei Davi e disse assim, olha, eu vou contar uma história para você, rei. Era uma vez um homem muito rico, que tinha muitas ovelhas, muitas propriedades, e tinha um homem muito pobre, que só tinha uma ovelhinha. Ele guardava aquela ovelhinha que dormia na sua casa, dormia na sua cama, era uma ovelhinha extremamente bem tratada por ele. E aquele homem muito rico recebeu um convidado na sua casa, e ao invés de matar uma das suas ovelhinhas, ele foi lá na casa do pobre, pegou a única ovelhinha que ele tinha e sacrificou para dar aos seus convidados. O que é que esse homem é digno, ó rei Davi? Morte para esse cafajeste safado, caba ruim, bicho do cão, mata esse cara, como é que ele pode fazer um absurdo como esse? Aí Natã olha para ele, foi você. Você é essa pessoa. Observa, o sensor da consciência na gente às vezes se apaga, às vezes enfraquece, às vezes suja o tempo, cria ali um ferrugem que nos impede de perceber e de sentir. Vocês sabem que aquele avião da Air France que caiu, o problema foi um dos sensores. Foi um sensor que de alguma maneira não foi trocado e não percebeu a altitude em que estava indo para se livrar da tempestade e acabou se precipitando, levando consigo ali naquele mar, inclusive um dos herdeiros da família real do Brasil. Quando o sensor da nossa consciência está fechado, está tapado, nós corremos riscos. Agora tem uma outra pessoa, Paulo de Tarso, que em um momento de grande maturidade na sua vida cristã, ele escreveu um outro texto, e aí você vai olhar lá no Novo Testamento agora, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 11. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Aí ele diz assim, ó, este é o nosso, o que, gente? Orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês. De que maneira, gente? De que maneira Paulo diz que tem se conduzido? Com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus.
Olha o que é que São Paulo está nos dizendo: por causa da graça, eu me orgulho de dizer para vocês, eu me encho assim com alegria em dizer para vocês que a minha consciência tem estado limpa e tranquila com relação à maneira que eu tenho me conduzido diante de vocês, com santidade, com perseverança. E ele diz, não só com santidade, mas sinceridade. E tudo isso provém de quem? Ele diz que vem de quem tudo isso? A sinceridade e a santidade de Deus. Mas ele fala da consciência. Ele fala que a consciência dele estava aberta, estava clara. Ele vinha lutando nessa vida, gente. Escutem. Ele vinha lutando nesta vida para que o sensor da consciência estivesse extremamente aberto e ele pudesse perceber as suas falhas, perceber o seu pecado e não negociar com ele, e não dar nem um pouquinho de comida para esse monstrinho que nós muitas vezes carregamos dentro de nós mesmos, que somos nós. Eu quero agora passar para um segundo ponto da mensagem. No primeiro ponto, é o primeiro princípio dessa noite. Você quer ser vitorioso, sim ou não, gente? Então, repita comigo, eu preciso hipersensibilizar a minha consciência. Ela não pode ser cauterizada. Tem gente que diz assim, a consciência dele está o quê? Cauterizada, está sem sensibilidade, como se tivesse uma grande crosta, sabe, cobrindo a nossa consciência, nos impedindo de saber quem somos, nos impedindo de enxergar o que fazemos, nos impedindo inclusive de alcançar a graça de Deus, porque como que eu vou alcançar a graça de Deus se o meu pecado não é confessado? Como que eu vou alcançar a graça de Deus se a minha vida não é exposta, não é hipersensibilizada à voz do Espírito? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se tem uma coisa que nós devemos e nunca haverá limites para a gente procurar, é ter uma consciência extremamente hipersensibilizada para a voz do Espírito Santo. Como se eu dissesse, Senhor, é o seguinte, eu quero ouvir a Tua voz como aquele que capta, no meio dos ruídos da vida, um som extremamente específico que me guia e que me faz feliz. Nas vozes do mundo, quando a voz da consciência, quando o sensor da consciência, paulina, está aberto ao extremo, nós somos capazes de discernir a voz de Deus, mesmo quando há barulho, mesmo quando há ruídos, mesmo quando há vozes antagônicas. Então o primeiro passo, se eu quero ser vitorioso nessa vida, eu preciso ter uma consciência sensível, hipersensível, extra, mega, suprassensível. Agora Davi não, Davi estava cauterizado, o pecado cauterizou Davi. Ele achou que aquilo não tinha nada demais, ou que era uma bobagem, e o problema é muito sério. Quando nós estamos com a consciência cauterizada, nós conseguimos claramente ver o erro alheio, mas não conseguimos ver o nosso próprio. É uma coisa incrível. Quando ele definiu quem era a pessoa, olha, aquele cara que tinha uma ovelhinha que veio, morte para ele. Esse cabra safado tem que morrer, e é agora. Davi, é você. Foi você. Não é à toa que o nosso Senhor Jesus fala da trave no olho. Você nunca vai conseguir enxergar e definir e julgar alguém com compaixão e entender situações na vida de outras pessoas se você estiver cego para as suas próprias situações. Desentupa esse bendito sensor. Peçamos graça ao Senhor, Senhor, desentopa esse troço. Eu não consigo, Senhor, viver essa vida desse jeito. Eu preciso estar hipersensível à Tua voz. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, gente, é que quando eu sou hipersensível à voz de Deus, quando eu percebo aquilo que me cerca, aquilo que me manipula, aquilo que tenta me coisificar, aquilo que tenta me jogar no chão, aquilo que me tenta fazer de porco, aí eu preciso saber como tratar essas coisas na minha vida. Eu vou contar uma história para vocês. Querem ouvir uma história? Querem, sim ou não? Principalmente se for alheia, né? Diga assim. Vocês amam história. Eu vou contar uma história para vocês. Eu não vou ler o texto agora, daqui a pouco a gente vai para o fim da história, mas eu vou contar o começo da história. O povo de Israel, quando saiu do Egito para a terra prometida, está lá no livro de Êxodo, Moisés está lá com o cajado liderando o seu povo. Eles sempre tiveram inimigos no meio do caminho.
Mas havia um grupo de inimigos, prestem bem atenção nisso, chamados de Amalequitas. Os Amalequitas eram um povo, era uma tribo, que era descendente de Esaú. Vocês se lembram de Esaú? Quem se lembra de Esaú aqui? Esaú e Jacó, né? Eram filhos de quem, Esaú e Jacó? De Isaac. Isaac teve Esaú e Jacó. Aí Jacó teve aqueles filhos que formaram as tribos de Israel. Esaú não foi escolhido por Deus. Está lembrado que ele vendeu a progenitura, a primogenitura? Então, Esaú, do tronco de Esaú surge o povo amalequita. E o povo amalequita funciona como pedra no sapato de Israel desde a época da travessia no deserto. Tem uma passagem no Velho Testamento que diz que os amalequitas foram tão hostis, tão vulgares, tão terrivelmente diabólicos, que na travessia o que era comum, os homens de guerra iam na frente, é óbvio, os homens, o exército, e aí vinham os grupos, os mais fortes iam na frente, e os mais fracos, eles ficavam atrás, sendo protegidos por quem estava na frente do exército. E lá atrás iam quem? Crianças, as mulheres, iam também pessoas com dificuldade de locomoção, os mais velhos. E os amalequitas, eles foram extremamente covardes. Eles armaram uma emboscada e atacaram Israel no exército pelas costas, ferindo as crianças, ferindo os idosos, ferindo, sabe, as pessoas com dificuldade de locomoção. E naquele tempo, Deus estabeleceu na sua própria lei, e aí Deus tem o direito de impor morte e vida a quem Ele quiser, porque Ele é Senhor da morte e da vida. Uma pessoa me perguntou, mas como é que Deus pode determinar a morte de alguém? Ele determina a vida. A diferença é se eu vou morrer agora, ou daqui a 10 anos, ou se eu vou ser... Enfim, mas Deus é dono, e Ele pode aplicar justiça, porque o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus, mas o salário do pecado é a morte. Deus estabeleceu, esse povo eu vou exterminar da face da terra, como Ele já fez com outros. E sabe o que foi que aconteceu? Chegou um momento clímax na história de Israel, centenas de anos lá na frente, em que Israel pede um rei. Chegou na terra prometida, teve a época dos juízes, e aí a época de Sansão e Dalila, a época de Débora, Baraque, de todos aqueles juízes que regiam Israel, mas o povo disse, a gente quer um rei, a gente quer um rei, a gente quer um rei, Senhor, todo mundo tem rei, a gente quer um rei, me dá um rei, me dá um rei, me dá um rei, me dá um rei, e escolheram como rei Saul. Preste atenção, já estava escrito por Deus que um dia o povo amalequita deveria ser destruído da face da terra e que Ele iria operar esse juízo sobre o povo amalequita. Deus então chegou para Saul, o primeiro rei de Israel, e disse assim, Saul, você vai invadir o território e você vai exterminar esse povo. Agora você não vai ficar com nada, você vai despedaçar tudo, você vai despedaçar do povo as riquezas desse povo, e você não vai pegar nada desse povo, nada, nada, absolutamente nada, esse povo tem que ser extinto da face da terra. Aí lá vai Saul, quando Saul vai, o que é que acontece? Ele opera aquela grande ação militar, destrói a maioria da maioria da maioria da maioria da maioria do povo amalequita. Mas o que é que ele faz? Ele preserva alguns soldados, preserva o rei Agag, que era o rei dos amalequitas, e fica com as vacas, com os cabritos, com tudo de bom que o povo os amalequitas tinham. Aí olha o que acontece, agora você vai abrir 1 Samuel, capítulo 15, e aí você vai ver o fim da história. Então o Senhor falou a Samuel, Samuel era o profeta, arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram, Saul foi para o Monte Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel encontrou, Saul disse, o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor.
Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas, sabe? Eles pouparam o melhor das ovelhas, sabe? E dos bois, para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus. Mas olha, nós destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: então diz-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel, e o enviou numa missão, ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Oh, meu Deus, bichinho, mas eu obedeci ao Senhor, eu cumpri a missão que o Senhor me designou, eu trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas eu exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificarem ao seu Deus em Gilgal. Olha a desculpa, olha para mim aqui, olha a desculpa. A desculpa foi o seguinte: Senhor, eu obedeci, eu deixei só alguns, eu deixei o rei, peguei as vaquinhas, eu peguei os boizinhos, eu peguei as cabritinhas. Agora, sabe para quê, Senhor? Para a gente levar isso ao monte Gilgal e lá oferecer em sacrifício ao Senhor. Aí, gente, vem uma frase que você já deve ter ouvido várias vezes, mas que agora ela passa a ter sentido. Olha o que Samuel disse. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. Repita comigo: a obediência é melhor do que o sacrifício. Mais uma vez: a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia contra Deus é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Gente, nós não precisamos apenas estar com o sensor da consciência ligados para sermos vitoriosos. Me diga uma coisa: será que o que aconteceu com Saul aqui, tendo perdido o trono de Israel, foi algo simples ou complexo, gente? Simples ou complexo? Para ele, foi complexo. Não foi uma coisa boba que aconteceu, foi uma grande perda. Eu quero dizer uma coisa para você agora. Você quer ouvir o que eu tenho a dizer? Não, eu quero dizer uma coisa. Você quer ouvir? Se não quiser, tapa os ouvidos assim, mas eu vou dizer. Na vida, há trens que só passam uma vez em uma específica estação da nossa existência e que não voltam mais atrás, e que não adianta o choro ou o sacrifício posterior, pois unicamente a obediência teria sido capaz de permitir que você entrasse naquele trem daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Saul achou que o sacrificar a Deus depois, levar em holocausto, fosse mais importante do que obedecer. Aí eu fico pensando, é assim que a gente constrói a vida da gente. Nós preferimos o sacrifício do que a obediência. Nós preferimos o quê? Nós preferimos as penitências, nós preferimos muitas vezes, sabe, o erro, nós preferimos muitas vezes o sacrifício, aquele sacrifício físico, aquele sacrifício emocional, para compensarmos alguma coisa diante do Senhor. Escuta, Deus, Ele quer a nossa obediência. Eu tenho dito muito isso aos meus filhos. Meus filhos,
o Senhor se deleita na obediência. Obedeça. Ele mandou você destruir, então destrua. Agora todo mundo pode estar pensando assim: poxa, o que é que tem a ver a história de Saul com a minha vida? Eu vou dizer o que é que tem a ver. Você sabe o que é que Agag e os amalequitas representam? Tudo aquilo que te tira do caminho de Deus. Você sabe o que é que Agag e os amalequitas representam? Tudo aquilo que te faz tropeçar, tudo aquilo que te pega de emboscada, tudo aquilo que tira a tua dignidade, tudo aquilo que te afasta do Senhor, tudo aquilo, sabe, que serve de tropeço na tua caminhada. Você sabe por que que Deus disse: despedace Agag, destrua os amalequitas? Isso serve para que a gente entenda que não podemos cultivar na nossa vida pecados remanescentes. Pecados remanescentes, aquilo que remanesce dentro de nós, aquilo que ainda continua, aquilo que nós tratamos como sendo um bicho de estimação. Deus quer que nós destruamos sem piedade e sem dó todo o pecado que nos cerca, tudo aquilo que nos afasta dele. Destruição. Deus está dizendo para nós: vocês não podem absolutamente fazer nenhuma parceria, vocês não podem fazer nenhum adiamento, vocês não podem absolutamente deixar para depois o que eu quero, determino e digo para vocês como prova de amor: façam hoje, matem Agag. Matem Agag. Adolescentes, matem os Agags da sua vida. O que é que tem feito você cair? O que é que tem feito você tropeçar? Mate, não faça com ele parceria. E não ache que sobre ele você tem domínio só porque você ali conquistou os amalequitas. Pecado não é para estar sobre o nosso domínio. Pecado é para estar destruído debaixo dos nossos pés. Todas as vezes que nós negociamos com isso, todas as vezes que nós não somos intransigentes, você sabe o que foi que aconteceu? Samuel foi lá e matou Agag. A Bíblia diz que ele despedaçou Agag, cortou em pedacinhos. Ele deu uma de Jack o Estripador gospel. Sob as ordens do Senhor. Agora sabe o que aconteceu? Escuta. Muitos soldados fugiram. E sabe o que aconteceu lá na frente? O exército dos amalequitas se fortaleceu de novo e atacou de novo Israel. Se você tem algo que você cultiva à distância, não, está ali, eu não estou vendo mais não olho mais não, está ali, está guardadinho, está sob o meu domínio. O que foi que Saul foi fazer naquela hora? Construir um altar em honra a seu nome, não é isso? Por ter Agag debaixo dos seus pés, não foi isso? Tem muita gente que está dizendo assim: eu vou construir um altar de honra, isso aqui é para eu mostrar que eu venci o pecado. Você quer mostrar que venci o pecado? Mate, destrua, cuspa na cabeça. Faça um processo de homicídio doloso, quadruplamente qualificado, pela obediência, pelo amor a Deus, pelo desejo de permanecer fiel e também pela busca pela santidade. Seja um homicida quadruplamente qualificado. Gente, quando eu olho para esse texto e vejo que os amalequitas ainda causaram aos judeus lá na frente, por uma desobediência de Saul, Saul perdeu o trono. Olha o que é que acontece já em 1 Samuel 16, um capítulo depois. Você sabe o que é que aconteceu? O que foi? Olha aí, o que foi que aconteceu? Deus faz o quê? Deus vai ungir ao outro rei, Davi, perdeu, perdedor. Escuta, eu vou dizer uma coisa para você, viu, gente? Tem muita gente que acha que é o diabo que está tirando coisas das nossas mãos. Quem está tirando coisas das suas mãos é o próprio Deus, em razão da sua e da minha desobediência. Quem tirou Davi, quem tirou Saul e botou Davi, quem foi? Quem foi? Foi quem? Deus. E eu vou dizer uma coisa: se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, está com o sensor da consciência ligado nesse momento, você vai dizer para o Senhor: Senhor, pois a partir de hoje, nessa guerra eu não vou perder de novo, porque Agag tem que morrer, e tem que morrer na mesma hora que o Senhor determinar que ele morra. Não negocie com isso.
Tem muita gente que ouve aqui uma palavra de Deus e você sabe o que você tem que fazer, você sabe o que você tem que deixar, você sabe o que você deve jogar fora, você sabe as amizades que você tem que abandonar, porque estão mais dia menos dia manipulando a sua vida. Você sabe as pessoas que tem que deixar, você sabe as coisas que tem que abandonar, você sabe tudo isso. Agora, muitas vezes você age como Saul, na tentativa de gerenciar o seu inimigo ao seu bel prazer, sem saber que mais dia menos dia, ele levantar-se-á forte, robusto e muitas vezes muito mais forte, para lhe colocar no chão. E Jesus já falava sobre isso, estão lembrados? Quando o espírito sai do homem, ele vai e anda por lugares áridos. Se ele encontrar a casa varrida e adornada, e esse varrida e adornada significa varrida e preparada para o retorno dele, ele volta, e ele volta com 7 outros piores. E o estado final do homem será pior do que o inicial. Vamos para coisas práticas, meu amigo. Se tem qualquer coisinha na sua vida que lhe faz cair, corte a coisinha. O que foi que Jesus disse sobre aquilo que em nós nos faz pecar? Se o teu olho te faz pecar, joga fora. Se a tua mão te faz pecar, corta fora. Então Jesus está promovendo aqui a mutilação coletiva. Não, meu irmãozinho. Porque felizes seríamos se o que fizesse nos pecar fosse exatamente a nossa mão ou o nosso olho, mas são os guias espirituais e emocionais que guiam os meus olhos e as minhas mãos. Jesus está dizendo o seguinte: não brinque com isso. Você está brincando, meu filho, você está brincando. Você tem problema com mulher? Tem problema com mulher? Tem problema de rabo de saíce? Meu irmão. Então, meu irmãozinho, olha, evite. Não dê carona a ninguém, não atenda telefone em hora imprópria, não esteja ligando para ninguém sem a presença de um amigo, da sua mulher, da sua esposa. Mate a Agag, meu filho. Seu problema é pornografia? É pornografia o seu problema? Então faça o seguinte, desliga essa maldita internet, porque para você a internet é maldição. Hoje ela é maldição para você. Desligue. Pega o computador, ao invés de estar virado para a parede, vira o computador para a porta de entrada do teu gabinete e bota a tua cadeira. Porque aí você vai ter a certeza de que você estará sendo ali de uma certa maneira protegido por aqueles que estão ao seu redor. Se você tem problema com pornografia, jogue fora a revista, não entre em site. E outra coisa, não dê nenhuma vazão, tantinho assim, para aquilo que pode para todo mundo parecer insignificante, mas que para você é Agag. Para você é Agag. Para uma pessoa um copo de vinho não pode ser nada, mas para você cheirar o vinho pode ser o prenúncio de uma queda no alcoolismo. Então mate Agag. Mate Agag com rolha e tudo. Com rolha e tudo. Olha, tem certas coisas, gente, que não dá para dar nem vazão, não dá nem para começar a conversar. Nem para conversar a conversar. Conversar não dá. É aquela velha história daquele pastor amigo meu, que eu já contei 10 vezes aqui, vocês riem todas as vezes. E quem aposta como vão rir de novo? Eu aposto, vocês são lésios. Já ouviram 10 vezes e vão rir de novo. Olha o que aconteceu. Um pastor amigo meu foi pregar numa cidade, aí foi para um hotel, uma pessoa gostou da pregação dele, achou interessante, aí descobriu o hotel que o pastor estava, perguntou a um irmão e tal, sabia e tudo, ligou para o hotel: por favor, eu queria que você ligasse para pastor tal, que ele está aí, eu estou precisando conversar com ele, um negócio muito urgente. Isso 1h da manhã, meu amigo, no domingo, para segunda. Aí o cara liga uma hora dessa, o cara do hotel disse: olha, pastor, assim, tem uma pessoa que quer falar com o senhor, posso passar a ligação? Pode. Pois não. Alô? Pastor? Sabe quem está falando? Ele disse: olha, a 1h dessa só pode ser o cão. Porque eu sou um homem casado, estou no hotel, só pode ser o cão, tchau. Vocês entenderam mais ou menos, gente?
nós vamos fazer o seguinte. Nós vimos o 1 olha outro texto aí. Colossenses 3, de 3 a 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. São Paulo, mesmo que fala que tinha a consciência tranquila. Olha o que é que ele diz em Colossenses 3, de 3 a 5. Vamos lá juntos. Pois vocês o que, gente? Morreram. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, juntos, vamos lá juntos. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. O que é que pertence à natureza terrena da gente? Vamos lá. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. Vamos para outro texto. Abre agora 1 Coríntios 6, 18. Porque esse aqui é o mal desse tempo. Escuta, gente. Quem hoje controla a sua sexualidade em graça, em paz, em alegria no Senhor, esse aí vai conseguir ser vencedor em todas as áreas da sua vida. Porque hoje esse é o maior agag que todos nós enfrentamos. Que eu enfrento, que você enfrenta. Hoje, classificação indicativa de filme, meu amigo. Você quer ter a certeza que não vai ter nada que possa insinuar alguma coisa relacionada a sexo? Então não assista nenhum filme, porque até os livres já são insinuantes. Agag está aí, está solto, destruindo famílias, destruindo a identidade das pessoas. Eu me lembro de um caso de alguém que não matou Agag quando era cedo. Vou contar para vocês. E nós vamos cantar essa música, que é mais ou menos assim: creio que tu és minha cura, creio que tu és tudo para mim, creio que tu és minha porção, creio que és mais que suficiente, és tudo para mim, Jesus. Healer é o nome dessa música, aquele que cura. Há uns 3 anos o mundo ficou em choque. Eu estava nos Estados Unidos quando eu soube. Começou a circular nas redes sociais que o autor dessa música foi convidado pelo Ministério de Louvor de Hillsong para cantar essa canção que começou a estourar em todo o mundo. Chegou, parece, se não estou enganado, ao 3º lugar nas vendas gerais do iTunes da Apple, entre músicas cristãs ou não. E a temática dessa música, esse cara, isso ainda está no vídeo, ainda está no YouTube. E eu não estou aqui, gente, para colocar peso ainda sobre esse pobre, porque já aconteceu há tanto tempo, creio que ele já se arrependeu de tudo isso. Mas eu vou trazer aqui como ilustração para você e para mim. O cidadão, ele canta essa canção com um violão, e ele entra no palco com um tubo de oxigênio. Ele coloca o tubo de oxigênio. Ele canta com aqueles tubos de respiração. E ele canta a música Healer, e todo mundo chorando, e o mundo chorando, e a coisa mais, sabe assim, mais comovente de todas, porque ele anunciou que estava em um câncer terminal. De fato, ele teve todos os sintomas de alguém com câncer. Ele teve perda de peso, ele teve insônias profundas, ele teve queda de cabelo, e ninguém poderia negar que aquele homem estava em morte terminal. Ninguém, nem os seus pais. O tempo passou e em uma reunião familiar, ou não sei, de um conselho, descobriram alguma coisa, alguma incoerência, porque não foram ao hospital e conseguiram os exames, e os exames não diziam nada daquilo, ele não tinha nada, sob o ponto de vista clínico, a não ser todos os sintomas. E ele confessou aos seus pais:
que foi adicto de pornografia. Escuta, gente, isso é muito sério. Para mim, para você, para os nossos filhos. Por 16 anos. Você sabe o que é uma pessoa viver de pornografia por 16 anos? Ele adoeceu por causa disso. Ele escondeu da mulher dele. E ele começou a secar os ossos, é o que o próprio Davi diz. Quando eu guardei o meu pecado, os meus ossos secaram. Ele não matou Agag no começo. E Agag se agigantou. Os amalequitas se agigantaram na vida daquele homem, tornaram aquele homem escravo. Olha o que é que Paulo diz para nós na primeira carta aos Coríntios. Vamos começar no 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade. Mas o corpo é para quem, gente? É para quem, igreja linda? Para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta, e eu falo aqui de prostituição, pornografia, gente, pornografia é o quê? É prostituição virtual. Só não estava aqui na Bíblia porque não existia nem papel naquele tempo, quanto mais foto de mulher nua. Não existia fotografia. Se existisse, Paulo tinha dito. Eu acho que esse texto hoje teria mudado assim, olha, aquele que vive de pornografia. Tomarei eu os membros de Cristo e unirei uma prostituta? De maneira alguma. Versículo 16. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, aleluia. Vamos dizer agora em alto e bom som, todos juntos, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Louvado seja o nome do Senhor por sua palavra. Repita comigo, Agag tem que morrer. Hoje. Mais uma vez, hoje. Como é que nós vamos vencer então isso? Eu vou dar 3 passos para você vencer. E ser vitorioso. Quem quer ser vitorioso, dê um glória a Deus bem alto aqui. Eu acredito na vitória, na superação sobre o pecado. Nenhum outro tipo de vitória cristã pode existir com permanência, se nós não formos vencedores nessa área da nossa vida, nos nossos pecados, na destruição de Agag. Abra agora o último texto, Romanos capítulo 13, 13 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: comportemo-nos com o que, gente? Decência, como quem age de que maneira? À luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação. Agora, gente, para aí, está todo mundo feliz e bate no peito e diz assim, coisa boa, não faço nada disso, essa mensagem não é para mim, aleluias. Aí Paulo começa, não em desavença. Eu preciso falar para vocês agora. Talvez o seu problema, o seu Agag não seja pornografia. Seu Agag seja confusão. Talvez você viva de confusão, você se alimente de confusão. Tem irmãos que eu conheço que se alimentam de confusão. Eles só estão bem quando tem confusão. E aí, está tudo bem? Tá não, mas por quê? Está tudo bem.
Como assim? Não, porque está tudo bem. Eu perguntei se está tudo bem. Não, está tudo bem. Mas por quê? Porque está tudo bem. Aliás, não está bem, porque não está tudo bem. Me explique. Não, porque não... Tem gente que parece que cresce na confusão. Desavença, intriga doméstica, intriga com a mulher, intriga com a família, intriga na igreja, intriga no grupo pequeno, intriga na conexão, intriga no ministério, intriga no trânsito, intriga no trabalho. Mata esse Agag ranzinza que mora dentro de você. Ele vai mais longe. Não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e o que mais? Olha outro tipo de Agag aqui, inveja. Eu não conheço um invejoso que prosperou na vida, porque ele fica só babando com as coisas dos outros, desejando o que é dos outros, desejando a alegria dos outros, desejando o sucesso dos outros. Não são pessoas capazes de se alegrar com o que o outro conquistou. E eu vou dizer uma coisa, tem gente aqui nessa hora, sentado nesse auditório, que hoje mesmo está morreu de inveja de alguém. Mata esse Agag, minha irmã. Minha irmã, mate esse Agag, minha irmã. Então, primeiro passo, vamos lá, repita comigo. Primeiro passo para ser vitorioso. Aí você repita: homicídio, urgente, quadruplamente qualificado, sem dó, sem piedade. Pronto. Não guarde não, viu? Guarde não. Porque ele pode estar pequenininho hoje, mas amanhã, esse cabelo... Aí o cabelo diz assim: rapaz, isso é um cabelinho de sapo, não é nada na minha vida, cuidado. O diabo transforma cabelos de sapo em perucas a enlinhar os seus pés. Segundo ponto, olha o que é que ele diz, verso 14, vamos lá. Ao contrário, faça o que, irmãos? Revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! É o segundo passo, é encher-se de Jesus, porque não dá para vencer sem Ele. Não dá para vencer sem a graça e sem o corpo de Cristo. Eu fiz um propósito na minha vida. Já disse de manhã, eu vou dizer de novo. Porque eu sei o quanto isso é a luta. Eu sei o quanto hoje pornografia é a luta de todo homem e de toda mulher nessa sociedade midiática. E eu fiz um propósito com Deus. E já disse ao conselho e à minha mulher. Até para minha proteção. Até para criar barreiras de proteção. E digo diante de Deus: se eu cair em pornografia, vocês, minha igreja, vão ser a primeira a saber. Eu vou dizer publicamente. Só o peso desse constrangimento para a minha vida cria barreiras de proteção em meu caráter. Porque eu sei que quem acha que vence sozinho, sem o poder de Jesus e sem o compartilhar com o corpo de Cristo, está iludido. Você vai cair, vai para o buraco sozinho, não vai sobrar uma gota de ar. Primeiro, homicídio. Segundo, revista-se de Jesus. E terceiro, não fique premeditando como satisfazer os desejos da carne. O que é premeditar, satisfazer os desejos da carne? É planejar. Tem gente que fica assim: ah, se eu estivesse naquele canto, ai meu Deus. Pode ter certeza, o inimigo vai arrumar aquele canto para você. Ah, se eu fosse solteiro, aquela bichinha, ele vai arrumar um jeitinho para isso. Não premedite nada que não seja para a glória do nome de Jesus na sua vida. Porque eu sei que essa igreja vai ser uma grande vencedora naquilo que Deus está colocando na sua vida. Eu sei que esse povo que se reúne aqui gosta dessa palavra. A gente não brinca com a palavra de Deus, a gente prega a palavra de Deus. Pode doer, pode achar ruim, pode, sabe, espantar aqueles que são os triunfalistas de plantão. Mas eu vou dizer uma coisa: eu acredito que o Senhor quer curar o coração de cada um daqui, quer curar a nossa vida, quer nos dar vitória, quer nos levantar do chão, quer nos dar grandes propósitos, quer passar com o trem das suas bênçãos na estação única da nossa existência. E eu não vou perder o que Deus tem para mim por causa
de Agag. Repita isso: eu não vou perder o que Deus tem para mim por causa de Agag. Repita: eu não vou perder o que Deus tem para mim por causa de Agag. Louvado seja o nome do Senhor! Louvado seja o nome do Senhor!